Perguntas e respostas 14. Perguntas e respostas 14. O que ocorre quando fazemos a introspecção, a autoanálise? O que ocorre quando fazemos a introspecção, autoanálise? A introspecção cria o clima de segurança emocional para a realização de cada ação de uma vez e a vivência de cada minuto no seu tempo próprio. Ajuda a manter a calma e a valorizar a sucessão das horas. O homem introspectivo não se identifica pela carranca, pela serenidade no olhar, pela distância da realidade, tampouco por falsa superioridade em relação às outras pessoas. Ele age conforme o momento, porém sem perturbar ou perturbar-se, transmitindo serenidade, confiança e vigor. Ele passa a servir sem autoritarismo nem prejuízo emocional para si mesmo ou para o grupo. Então, a introspecção nos leva realmente a pensar como agir, como no momento de as etapas estarem acontecendo, ocorrendo, nós vamos ter noção do que fazer. Esse detalhe está realmente porque nós vamos pesquisar, analisar, refletir. Como é que funciona as atitudes das pessoas e as minhas atitudes? Aquela pessoa, ela está sempre brava, ela está sempre de cara fechada, amarrada, ela é sempre agressiva. Você gosta disso? Não, eu acho que não está certo. Perder o equilíbrio, às vezes, é normal. Nós falamos e não deixa de ser verdade. Mas, se nós conseguíssemos parar um pouquinho e começar a realizar essas análises interiores. Por que eu sou agressivo? Eu agrido por quê? Eu tento defender ou provar o quê? São as perguntas que nós vamos fazer para nós. E as respostas virão. Você agride porque tem inveja. Você agride porque tem ciúmes. Você não concorda porque as suas ideias não são aceitas. Enfim, um monte de respostas que contrariam nossos valores, os nossos sentimentos vão aparecer. E aí nós criamos confusões nos grupos e os grupos criam conosco. Então, ao fazer a introspecção, nós vamos perceber que nós temos que não ficar perturbados, agir, deixar, está pegando fogo na situação, todo mundo discutindo, falando em voz alta. Você tem que fazer isso. Às vezes não é melhor se calar ou apaziguar. Ah, mas eu não consigo apaziguar. Então deixa correr um pouco e fica olhando, analisando, vendo os pontos colocados, o que as pessoas estão dizendo, o que elas estão discordando, debatendo e aqueles radicais estão querendo se impor. Como nós fazemos parte desse grupo, nós vamos ter que opinar uma hora. Passado esse instante mais ou menos de discussão mais forte, alguém vai conseguir, seja você ou não, alguém vai conseguir. Gente, vamos dar uma parada, vamos dar uns 10 minutos de repouso, de descanso, vamos tomar uma aguinha e depois voltaremos. E quando volta, o dirigente vai já procurar dar um nível diferente na análise das discussões, daqueles problemas que estão sendo avaliados. E aí entra, então, aparece a pessoa que é introspectiva, que fez esse trabalho com ela aparece muito mais com os outros, com humildade, com bondade, respeitando o direito de todo mundo e sabendo que não adianta se impor a ninguém. Então vamos fazer essa autoanálise e vamos passar a viver sem autoritarismo, nem prejuízo emocional para si ou para o grupo. Nós temos que ser o homem integral, e humano e caridoso. O que é consciência ética? O que é consciência ética? A consciência ética é a conquista da iluminação, de lucidez intelecto-moral,
do dever solidário e humano. A ética proporciona uma criatividade construtiva ilimitada, que conduz à santificação, na fé e na religião, ao heroísmo na luta diária e nas batalhas profissionais, ao apogeu, o ponto mais alto, na arte, na ciência, na filosofia, pelo empenho e dedicação. Então, a consciência ética, ela faz com que nós fiquemos mais iluminados, mais lúcidos, ficamos intelectualmente e moralmente não tão desarmonizados. A parte moral sobe, mas ela não passa a intelectual. Por que ela não passa normalmente? Porque a parte intelectual são estudos, orientações, conhecimentos, entra muito mais fácil para nós. A moral tem que sair com carinho, com amor, compreensão, renúncia, abnegação. Então ela demora muito mais. Então, mas não pode ficar tão distante. Então, quando nós tiverem uma certa harmonização razoável, então nós vamos ficar mais iluminados. E nós vamos ficar mais humanos. E essa ética, por respeitar os outros, respeitar a nós mesmos, cuidarmos de nós e procurar ensinamentos e lazeres necessários para os objetivos da nossa existência, ela tem uma criatividade construtiva ilimitada. Nós podemos fazer alguns projetos juntos, tal o grau que nós ficamos, e todos eles, no fundo, vão sair perfeitos na sua complementação final. Durante o processo vai se avaliando, reestruturando, mas como a ética respeita a opinião dos outros, respeita as necessidades diversas, respeita as fraquezas suas próprias e a fraqueza dos outros. Então é muito mais fácil conviver, realizar as coisas. E na religião, ou seja, na vida espiritual, conduz à santificação, na fé. Essa fé que nós precisamos acreditar. Muitas pessoas dizem, eu não tenho fé. Tem sim, senão não estariam sobrevivendo e passando pelas situações difíceis. Lógico, com revolta, com não aceitação, com briga a Deus no começo, questionando Deus. Mas chega um instante que nossa fé começa a reacender e nós voltamos então a seguir a nossa estrada. E ficaremos com ética também, atingiremos o ponto alto da arte, da ciência, da filosofia, por esse empenho e dedicação, por esse respeito à arte, à ciência, à filosofia. Na nossa aptidão, seremos pessoas ótimas, pessoas que levarão essa dedicação, esse empenho, não em excesso, mas com sabedoria, com bom senso. E isso faz a ética. Então, uma consciência ética, ela se ilumina as pessoas que estão juntos. O que são homens espelhos? O que são homens espelhos? Homens espelhos são aqueles que não têm identidade própria, refletem os modismos, as imposições, as opiniões alheias. Eles se tornam o que agrada às pessoas com quem convivem, fazendo com que o ambiente e o comportamento neurótico neles se instale. Então, os homens espelhos precisam tomar muito cuidado, eles precisam mostrar-se, qual a sua verdadeira identidade. Como nós dissemos, se for agressiva, se for revoltante, se for radical, tem que mostrar isso. Por quê? Quando nós mostramos a nossa identidade e não somos homens espelhos, nós começamos a corrigir. As pessoas nos ajudam a corrigir, falando, orientando, ou nós, pela inteligência que temos, nós vamos ver essas pessoas errando e vamos falar, peraí, isso não está certo, eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso. Então, nós vamos deixar de ser espelhos e não vamos julgar nem criticar ninguém também não. Nós vamos começar a adquirir a nossa verdadeira identidade. Não deixando que esse ambiente neurótico levemos para dentro de nós. Não tem que agradar as pessoas.
com quem convive, trabalha, enfim, seja o ambiente que for. Nós temos que agradar a nós. Mas esse agradar é se fortificar, se fortalecer com bondade, fraternidade e amor, para depois levar para fora. Tá certo? Não esquecemos isso, tá? Como o Espiritismo vê os trabalhos espirituais e as práticas sugeridas nos, entre aspas, consultórios do além, no sentido de ter a felicidade afetiva e outras. Como o Espiritismo vê os trabalhos espirituais e as práticas sugeridas, entre aspas, nos consultórios do além, no sentido de ter a felicidade afetiva, etc. A felicidade não é uma mercadoria que se possa encomendar nesse mercado de ilusões, que são os sortilégios do amor, por exemplo. Somente a ingenuidade humana pode alimentar a ideia de que a submissão a determinadas práticas ritualísticas ou cabalísticas vai resolver problemas cuja solução pede o concurso do tempo e a adesão dos valores do bem. Então, as pessoas vão atrás dessas pessoas que fazem consultas de tudo quanto é tipo, de promessas, de facilidades, gastam dinheiro, gastam depois as suas lágrimas de dor, de ser enganado, de não conquistar, de ter perdido muitos anos, às vezes, tentando uma coisa que nessa encarnação é impossível. Por exemplo, era possível? Era, mas agora não é mais. As pessoas tomaram seus caminhos, definiram suas vidas. E nós estamos aqui há 10 anos parados, tentando reconquistar uma coisa que hoje nós não podemos ter. Aí nós vamos nesses consultórios do além, entre aspas, pessoas que abusam da nossa ignorância, da nossa vontade de ser feliz, de conquistar objetos, pessoas, enfim, atingir com facilidades. Por que com facilidades? Porque estamos pagando. Se eu pago, eu vou conquistar. E não medem esforços, gastos, sacrifícios pessoais para atingir esses objetivos. Só que esses objetivos não são atingidos dessa forma. É o seu trabalho, é o seu suor, é a sua resignação, a sua aceitação dos fatos, que vão fazer realmente, não os consultórios funcionar, fazer a tua alma, a tua inteligência, a tua fé, a tua crença, a tua esperança de ser melhor. Você é isso, nós somos isso, e nós temos que procurar agir dessa forma, sim. Não jogue na mão dos outros a tua felicidade, porque elas não são Deus. E Deus, se nós jogarmos a nossa felicidade na mão de Deus, Ele devolve os trabalhos que nós devemos fazer para atingir essa felicidade. E essa felicidade está na nossa transformação de valores negativos para potenciais humanos, positivos, verdadeiros. Se Deus faz isso conosco, manda nós trabalharmos, como é que nós vamos pagar de graça e receber de graça a felicidade? Pensemos nisso, tá bom? Que dizer dos que, não encontrando um parceiro, sofrem solidão? Que dizer dos que, não encontrando um parceiro, sofrem solidão? Será que podemos relacionar a solidão com a ausência de alguém? Não seria mais razoável relacioná-las com a nossa ausência na vida social? Não seria mais razoável relacioná-la com a nossa ausência na vida social? Perguntemos a uma Madre Teresa de Calcutá, a um Chico Xavier, se eles se sentem solitários. Quem trabalha pelo semelhante, exercitando a suprema realização, doar-se em favor dos aflitos e sofredores de todos os matizes, não tem espaço interior para a solidão. Então, nós não precisamos de uma pessoa para ser feliz e ter ausência da solidão. Podemos ter pessoas, ou a pessoa que nós amamos, e ficarmos na solidão. Não é isso que acontece muitas vezes? Num encontro, num evento, ou na família. Então,
Quando nós nos relacionamos com a sociedade de forma a melhor possível, não submissão, a melhor possível, compreendendo os valores de cada um, aceitando, ajudando e aprendendo a modificar a nós com os exemplos dos outros, a auxiliar os outros, seja material, seja espiritual, seja simplesmente fazendo companhia. Esse tempo que nós estamos realizando, essa fraternidade, essa bondade, não teremos solidão. E depois, quando ficarmos sozinhos, nós vamos ter tanta alegria e parece que Deus está conosco tão presente que o ambiente do nosso quarto, por exemplo, fica iluminado, fica gostoso, perfumado, feliz. Então, quem tem solidão é quem não vive com a sociedade, quem não faz caridade, não leva o amor ao semelhante e não recebe amor do semelhante. Aí a sua carência faz essa solidão. Mas isso não quer dizer que um homem ou uma mulher que você case vai te trazer isso, te tirar da solidão. Não, pode trazer maiores problemas ainda e te levar à solidão real, porque aí tem que conviver no mesmo ambiente. Pensem nisso com muito cuidado, com muito carinho e lembre-se, Deus nos colocou para viver socialmente, amorosamente e sermos fraternos. Então o caminho é esse, não existe outro caminho. Qual o centro espírita ideal? Qual o centro espírita ideal? É aquele que tem mais participantes do que frequentadores, capaz de conscientizar as pessoas que o procuram quanto aos imperativos de trabalhos na fraternidade humana. Observação: haverá tarefas para tanta gente? Resposta: a pergunta deve ser invertida. Haverá gente para tantas tarefas? Os centros espíritas estão muito longe de desenvolver o imenso potencial de trabalho que representam para a edificação de uma sociedade solidária e feliz. Ou seja, o centro espírita ideal, ou uma igreja ideal, são aquelas que teriam que ter mais trabalhadores. O trabalhador, para exercer a sua atividade na sua igreja, ele tem que estudar, ele tem que aprender para poder se autocontrolar, ter autoastral, ter compreensão do sofrimento alheio, ter a bondade nos lábios, nas mãos, no olhar, no gesto. E acima de tudo, ele vai, apesar de todas as dificuldades da sua vida, ter elementos para apaziguar-se um pouco, para se acalmar e ter a companhia espiritual nas suas orações, na sua prece com muito mais fervor. E se o centro tiver mais frequentadores, essas pessoas estão buscando só socorro. Modificação delas, zero quase. Então, eu vou lá, tomo passe, eu vou lá, ponho minha água para fluidificar, escuto a palestra maravilhosa, eu vou para casa sossegado. Só que isso, ir para casa mais calmo, mais sossegado, não quer dizer que amanhã o dia não vai ser terrível, porque você está terrível. Como assim estou terrível se eu fui na casa de oração? Sim, você não modificou. Você recebeu elementos, recebeu ajuda espiritual, energias positivas, e o que está fazendo com ela? Está sendo mais agressivo? Está sendo mais materialista? Está sendo mais impulsivo? Não, essa energia é para ser mais calmo, para ser mais tolerante, mais paciente, mais amoroso com você também, não é só com os outros, não. Nós precisamos ter amor, carinho, atenção, paciência conosco. Nós estamos em transformação interior, não é externa. A interior dói muito mais, dá mais trabalho. E é isso que nós temos que estar atento. E aí essa pergunta, se há tantas tarefas para tanta gente, a pergunta pode ser invertida. Haverá gente para tantas tarefas? Pense você, independente da religião que esteja, independente se não estiver em religião nenhuma, quantos trabalhos precisam ser feitos? Ali precisa-se realizar uma plantação coletiva. Vai lá trabalhar. Mas eu não sei fazer nada. Vai aprender. Vai se dedicar.
Tem que levar água para um lugar, tem que fazer buraco, tem que fazer o que exatamente? Tem que preparar a comida para os trabalhadores, tem que procurar depois um local de higiene para as pessoas. Você vai fazer isso. Se não quer fazer aquilo, não tem condições de fazer aquilo, vá trabalhar na caridade, na fraternidade. Nós estamos falando de um terreno de plantação coletiva. Agora imagine quantas pessoas estão precisando de coisas materiais e espirituais. Você pode fazer isso e você vai receber isso também. Então, os trabalhos são infinitos dentro de um centro espírita. O que falta são pessoas. Lógico que o dinheiro vai aparecer, porque tem pessoas que não trabalham, mas o papel delas na reencarnação que tem é ter dinheiro e fazer a manutenção necessária de quantidade que dê condições de atender-se material, ter um local que dá para trabalhar, armazenar, enfim. Existe aquele doador de dinheiro e aquele doador e aplicador, trabalhador, conversor em caridade e fraternidade, esse dinheiro que essa pessoa está dando. Isso é aplicado nas diversas áreas que se existe, desde a criança até o desencarnante. Pense nisso, antes de dizer que nós estamos agindo errado, que as pessoas estão agindo errado pelo teu julgamento. Pense se você não está falhando, se você não podia estar fazendo alguma coisa nisso. Então, nós precisamos pensar sempre que nós temos o dever, o trabalho de sair atrás. E é isso que nós precisamos fazer. O que é intemperança física e mental? O que é intemperança física e mental? Física, excessos alimentares, vida sedentária, ausência de exercícios, vícios. Intemperança física, excessos alimentares, vida sedentária, ausência de exercícios, vícios, etc. O que é intemperança mental? Sentimentos inferiores, inveja, ódio, ciúme, rancor, agressividade, luxúria e outros que sustentam ideias infelizes. Intemperança mental, sentimentos inferiores, inveja, ódio, ciúme, rancor, agressividade, luxúria e outros que sustentam ideias infelizes. Percebe como nós precisamos ter a força das ideias na nossa mente, tanto na física e na mental, para ter o controle desses elementos físicos e mental que tanto nos destrói, que tanto acaba com a nossa vida, o nosso momento, o nosso lazer, nosso prazer. Nós temos que pensar nisso. Para que ter excesso alimentar? Não há razão para isso. Temos que saber a quantidade que nós precisamos, avaliando o tipo de comida que estamos nos alimentando. Tem comidas que são mais leves. A quantidade vai ser um pouco maior de consumo. Aquelas mais pesadas vai ser menor. É uma coisa natural, nosso estômago é o mesmo. E o peso do alimento, da nutrição dele, vai fazer nós comermos menos ou fazermos os excessos. Vida sedentária destrói qualquer pessoa. O corpo não foi feito para ficar parado. Nem a mente, nem o corpo, as pernas, os braços. Tem que haver movimento, tem que haver caminhada, tem que haver disposição de servir a si e ao próximo. Exercícios, falta de exercícios. E o pior de tudo isso daí, ainda nós vamos aos vícios. Vícios de toda a natureza que você imaginar. Isso traz realmente a falta de saúde física. E a mental? Sentimentos inferiores. Nós não temos. Ah, não tem? Então vamos lá. Dá alguns só. Inveja, ódio, ciúme, rancor, etc, etc, etc. Muito bem. O que causa inveja, ódio, ciúme, esses sentimentos negativos? É a falta de prática positiva de sentimentos. Ou você não tem sentimentos positivos? Lógico que eu tenho. E por que não põe em prática?
Pense nisso. Vá atrás. Você pode, ainda dá tempo. Quantos anos de vida tem? Não importa o que fez de excesso físico, de intemperança física, mental. Importa o que vai fazer daqui para frente. O que passou, passou. Então, tente se recuperar. Tente fazer trazer a força das ideias positivas na sua mente. O controle da natalidade não implica numa interferência nos desígnios divinos. O controle da natalidade não implica numa interferência nos desígnios divinos. A partir do momento em que a criatura humana começou a exercer a inteligência, deixou de ser conduzida pela natureza, assumindo a responsabilidade de caminhar com seus próprios pés. Elevada à condição de copartícipe da obra divina, cumpre-lhe observar a necessidade de evitar que a população cresça em demasia, o que colocará em risco sua própria sobrevivência e de outras pessoas. E aí, se pergunta também, o casal tem direito de exercitar o controle da natalidade? Sim. Quem cuidará dos filhos? Quem irá educá-los? Quem os sustentarão? Lógico, os pais naturalmente. Então eles têm o direito de decidir quantos filhos terão, até mesmo para que façam um bom trabalho ajustando a prole com suas disponibilidades de tempo e de dinheiro. Então se discute muito o controle da natalidade, né? Não ter filho, ter 1, ter 2, ter 10, ter 20. Antigamente para provar para o homem tinha que ter um monte de filhos. Hoje não tem assim. Hoje também, além da dificuldade, a mulher tem que sair do fora para trabalhar, não pode esquecer isso. Então ter filhos hoje pode ser desejo de muitas pessoas terem 2, 3, 4 filhos. Como vão ser cuidados essas crianças, esses espíritos que estão num mundo hoje de transformação, de dificuldades do planeta, que vai passar para a regeneração? Como é que essas crianças vão ficar ao cuidado de quem? Você vai ter dinheiro, pais, para cuidar dele, da saúde dele, da educação dele? Vai ter tempo para ficar com eles, conhecer eles, acompanhá-lo na escola, ensiná-lo, ajudá-los no que eles precisam? Ou vão chegar em casa, ficar com o seu notebook e vão ficar trabalhando em casa, né? Mas tem que sustentar, tem 3 filhos. Tá, quem pôs os 3 filhos? Eles vieram sozinhos? Você colocou, os pais colocaram. Então tem que ter responsabilidade por isso. Além do que, os animais procriam e a natureza, embora não é o que vai acontecer com o ser humano, não é isso que nós estamos falando, que deve ser feito. Mas a própria natureza animal se encarrega de não deixar o número de animais ficar excessivo. Então, não tragam isso para o ser humano, nós não somos mais animais não, mas podemos evitar esse aumento da prole, da sociedade, de uma forma insustentável, particularmente e pelo mundo, fazendo o controle da natalidade. Vai decidir quantos filhos quer o casal. Essa coisa de casar, vem o avô, a avó, eu quero um neto, tá, compra um neto. Vai lá, compra um boneco e chama ele de neto. Não é assim que faz. Esse espírito tem que vir com os pais querendo. Já pode vir amigos e inimigos. E dificuldades depois de nascer, um filho pode ajustar ou separar um casamento. Não tem nada a ver. Tem sim. O espírito que está nascendo necessita de provações, de fraternidade, de caridade, e precisa modificar a si mesmo. Então vamos pensar nisso e não criticar quem controla a natalidade. Então ficamos aqui por hoje. Boa tarde, bom dia, boa noite, como já dissemos na outra, e que Deus nos acompanhe.